A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui para mais um Resplandecendo Cast para a honra e glória do nosso Deus. Fique ligado que hoje temos um tema aí bastante abençoado, com um convidado também muito especial que está conosco aqui nos dando esse prazer. O tema de hoje nada mais, nada menos do que é a graça e salvação. Vamos ir falar um pouco sobre esses dois. Você que não tem total conhecimento sobre isso, fique ligado que eu tenho certeza que você será abençoado com este tema. E nada mais, nada menos que temos aqui o nosso convidado, pastor Lucas Rocha, diretamente do Brasil. A paz do Senhor, pastor. Muito obrigado pela sua presença. Dê uma saudação para o nosso público aí, por favor. Queridão, graças a paz, é uma alegria, uma satisfação nós estarmos juntos no Resplandecendo Cast. É um privilégio poder contribuir de alguma forma e tratar de um assunto tão relevante, tão importante, Sim, que é a demais. respeito da graça de Deus, da salvação, que é o tema central do Novo Testamento. Eu tenho certeza que vai ser de muita relevância edificação para o nosso espírito. E é sempre muito bom estar aqui em Luxemburgo e Glória a servir Deus. essa igreja, pastoreado pelo amigo pastor Joaldo. Eu me sinto muito em casa aqui com vocês. Amém. Então, Glória a é uma Deus. alegria, uma satisfação. Amém. Glória a Deus. É isso aí, pastor Lucas Rocha. Muito obrigado pela presença. E é isso. Então fique ligado, coloque o seu fone de ouvido, preste muita atenção. Se for preciso, pegue uma caneta, um caderninho, anota que você vai aprender, que eu tenho certeza que esse tema será muito abençoado. Bom, pastor, para a gente já entrar com tudo nesse tema, para as pessoas também começarem a entender o que é a graça e, assim, como você definiria uma graça de uma maneira simples para que o povo possa entender? Graça é tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece. Uma definição Bem rápida de simples, graça. direta. Então, tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece. Assim eu definiria a A graça. graça. Ok. Um exemplo na prática? Olha, tem um livro que eu recomendo muito, um dos livros mais extraordinários que eu li a respeito da graça. O nome do escritor é William MacDonald. Ok. É um livro curto, de aproximadamente 58, 60 páginas, Curto. e nós temos ali uma definição de graça muito profunda. Ele faz uma declaração da seguinte maneira: Sim. suponhamos que você tem um filho ou alguém que você ama muito, e esta pessoa seja cruelmente assassinada. Uhum. Que postura você teria em relação ao assassino do seu filho ou dessa pessoa que você ama muito? Se você buscasse todos os meios à sua disposição para procurar o assassino e o matasse, isso seria vingança. Se você se contentasse em ficar sentado, esperasse que as autoridades civis o encontrassem, o prendessem e o julgassem, isso seria justiça. Mas o que você me diria se você pegasse esse homem que assassinou uma pessoa que você ama muito, você o perdoasse, o adotando como seu próprio filho? Qual a Nossa. definição disso? A definição disso é graça. Mas talvez algum dos irmãos pensem que esse é um exemplo muito fora da realidade. Então vamos mudar o É. exemplo. Suponhamos, e é uma realidade, né? Nem é uma Sim. suposição, Sim. que você tenha pecado contra a lei de Deus. E de Ok. acordo com a lei de Deus, você merece a condenação ao inferno. Sim. Mas Deus enviou o seu filho, sem pecado, para pagar a sua dívida, para morrer no seu lugar. A definição disso é graça. Então, graça é um favor, é um presente que Deus dá a alguém que nada merece. Por isso que eu disse que graça é Deus dando tudo, ou seja, o seu melhor, o seu filho, a salvação, em troca de nada, porque não há nada que eu possa oferecer em troca da salvação Sim. para alguém que nada merece. Merece. Isso é graça de Bom, Deus. acho que você entendeu depois dessa grande explicação. Amém, glória a Deus. Então, assim, a graça, ela não é merecida, e sim imerecida. Exatamente. Dentro do contexto teológico, nós compreendemos. A palavra graça ela vem do termo grego caris ou carisma. E a palavra carisma ou graça, ela tem vários significados no Sim, grego, né? Os termos gregos, eles têm traduções primárias, secundárias, terciárias. Então, por exemplo, da palavra graça, nós temos o termo em português presente, dádiva, e nós temos a ideia de um favor que Deus está oferecendo ao homem. Então, dentro do contexto teológico, graça é um favor para alguém que não merece. Outro exemplo, eu sou convidado para um aniversário. Eu sim. não ligo perguntando para os pais se a criança está merecendo, se ela tirou notas boas. Eu simplesmente compro um presente, E vai. ok? Isso é graça, é um presente. Então, independe do merecimento. Então, graça é um favor que Deus está entregando a alguém que não merece.
No caso, nós. Exatamente. Nós somos alvo da graça de Deus. Então, por exemplo, em Efésios capítulo 2, é um dos textos que eu mais uso para tratar a respeito da graça. Paulo, falando a respeito da salvação, ele declara: porque pela graça sois Sois salvos. salvos. Ou seja, você é salvo por um favor que você não merece. E Paulo continua dizendo: por meio da fé, Romanos 10, versículo 9, eu sou salvo quando eu creio com o coração, confesso com a boca que Jesus é o Filho de Deus, morreu por mim e ao terceiro dia ressuscitou. Isso não vem de vós, ou seja, a salvação não parte daqui para lá, parte de lá para cá. É uma obra que parte de Deus. De Deus. Não fui eu que encontrei Jesus, Jesus me encontrou, o perdido era eu e não ele. É um dom de Deus. Aqui nós temos a palavra graça, por trás do termo em português dom. Ok? A palavra carisma, dom, é um presente. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela só pode ser eficaz na vida de alguém que não merece. Muita gente se escandaliza quando escuta isso. Deus só pode salvar quem não merece. Ok? Deus só pode salvar quem não merece. Nenhum de nós Sim, merecíamos. exatamente. Nós estávamos perdidos, afundados no pecado. Ele nos ofereceu o dom gratuito, a salvação, ok? Mediante a fé. Isso é graça de Deus. É Deus estendendo a sua mão salvadora a alguém que merece a condenação. E a graça, ela anda ao lado da misericórdia. Inclusive, eu acredito que nós vamos entrar nesse aspecto da misericórdia. Muitas religiões confundem o entendimento real do que é a graça de Deus, e eles confundem graça com misericórdia. Elas caminham juntas, mas a graça é uma coisa, a misericórdia é É outra. outra. Graça é receber um bem que eu não mereço. Misericórdia é não receber o mal que eu mereço. Deus fez isso por nós. Ele não imputou em mim ou sobre mim o mal que eu mereço, Teve e ele misericórdia me deu um presente que eu não mereço. a graça. Então, misericórdia E e graça. graça. Ok, muito bom, muito bom. O senhor falou um exemplo aí, não foi um exemplo, né? Falou uma atenção. O senhor falou que a parte da graça, que foi quando o senhor falou, tô tentando lembrar aqui, que eu tava com ela na ponta da língua, mas acabei me esquecendo. A graça só é dada a quem não merece. O senhor Exatamente. falou que as pessoas têm que tomar cuidado nisso, porque no caso tem pessoas então que acham assim, eu mereço a graça de Deus. Exatamente. Elas pensam isso. Exatamente. Existem algumas pessoas que até dizem, falam a respeito de algumas igrejas que a graça delas é barata. Se é barata, já está cara. Graça, o que quer dizer? A salvação, queridos, ela é pela graça e é de graça. Ela é pela graça porque não há mérito, não há merecimento. E ela é de Sim. graça porque não tem preço. Sim. Então, se ela é barata, já está cara. Entende? Uhum. Então, não há nada que eu faça ou que deixe de fazer para que Deus me ame mais ou para que Deus me ame menos. E esse é o entendimento de graça. Ok. Entende? Deus manifestou o seu favor para alguém que merece condenação. Muito bom, muito bom. Glória a Deus. Então, para você que pensa que merece a graça de Deus, pelo Jamais. contrário. Isaías, o profeta Isaías declarou que ainda que eu faça grandes obras, essas grandes obras não passam de trapo de imundície. Então, não há nada que você faça para merecer a graça de Deus. Nada. Absolutamente nada. Muito bom, muito bom. Então a graça só depende apenas de Deus. Não importa qualquer atitude humana, apenas a decisão de Deus. Exatamente. Esse é o aspecto, nós vamos tratar disso, esse é o aspecto anterior à salvação. Porque tem um outro aspecto da salvação, que é o Sim. aspecto posterior. Aí entra a relação da fé, da graça e as obras, né? Porque a Bíblia é clara e enfática. Porque pela graça sois salvos, ou seja, por meio de um favor que você não merece, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não é pelas obras. Então, Paulo deixa claro, esse Claríssimo. é um dos textos, porque existem dezenas de Vários. textos que Paulo deixa claro que a salvação não depende das obras. Não há nada que você faça para merecer a salvação. Mas a Bíblia fala sobre obras. A Bíblia Uhum. fala sobre a importância das obras. Então, se eu não sou salvo pelas obras, por que praticar obras? Bom. Aonde é que nós encontramos o ponto de convergência nisso aí? É um assunto muito importante. Muito interessante. A gente pode entrar um pouquinho nesse assunto com Claro, relação às obras? claro, Então, claro. no caso, pronto, eu não sou salvo pelas minhas obras, sim pela graça de Deus. Mas então, para que servem as minhas boas obras? Olha, por que eu usei propositalmente o texto de Efésios 2? Porque para mim é um dos textos mais completos sobre isso. Sim. Até o versículo 8 até o versículo 9 está claro que nós não somos salvos pelas obras. Sim. Mas o versículo 10 declara: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, versículo 8 e 9, eu não sou salvo pelas obras. Versículo 10, eu fui salvo para
as obras. Entendeu? Glória Então a eu não Deus. sou salvo pelas, eu fui salvo para. Então eu sou salvo sem as obras, mas quem é salvo produzirá obras. As obras são o resultado da salvação. É esse lado da verdade que é enfatizado por Tiago. Alguns dizem que Paulo e Tiago eles discordam na sua teologia, porque Paulo enfatiza muito a questão da fé. Apenas creia. Sim. Atos 16:31, o carcereiro de Filipos, quando percebeu que houve um terremoto e as portas das cadeias se abriram, e ele quis se matar, Paulo diz, não se mate porque todos nós aqui estamos. E ele diz, senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo e Silas estavam naquele contexto e Paulo respondeu ao carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Apenas creia. Romanos 10:9, repito, se você crer com o coração, confessar com a boca que Jesus morreu no seu lugar e ressuscitou, será salvo. Então, são alguns exemplos, existem dezenas deles. Sim. Salvação é exclusivamente pela fé, sem as obras. Mas depois que eu fui salvo, aí entra Tiago. Me mostre a sua fé por intermédio das suas obras. Se a sua fé é genuína, ela vai resultar em boas obras, porque a fé sem obras, ela é morta. Então, Paulo e Tiago não discordam. Paulo está olhando para o aspecto anterior à salvação. Apenas creia e você vai ser livre da condenação. E Tiago está olhando para o aspecto posterior à salvação. Se a sua fé é genuína, ela vai resultar em boas obras. E para concluir o raciocínio, eu sempre digo que a salvação não é a linha de chegada. Como assim? Muitos irmãos pensam, eu fui salvo, tá ótimo, tá ok, tô livre da condenação. Como se fosse a linha de chegada. Sim. E na verdade a salvação é o ponto de partida. Nossa. É aí que a história e a trajetória Começa. em Cristo se inicia. Então Deus espera que eu produza boas obras, porque isto vai resultar em várias implicações, recompensa e etc., que ao longo do nosso bate-papo nós acredito que vamos entrar na importância em relação aos resultados eternos das obras. Amém. Muito bom. Aí a gente falou, né, salvação, o salvo produz boas obras. No caso, o que seria essas boas obras? Às vezes alguém está escutando e está falando, mas boas obras, o que é uma boa? O que seria uma boa obra para um cristão? Muito boa pergunta. Eu sempre divido essas obras em duas partes, ou em dois aspectos. O primeiro aspecto é a obra que o Espírito Santo opera em mim. Ok. E o segundo aspecto é a obra que o Espírito Santo opera através de mim. Glória a Deus. Então, por exemplo, vamos lá para o primeiro aspecto, a obra que o Espírito opera em mim. Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22, nós temos aqui o fruto do Espírito. Então, é uma obra que o Espírito opera em mim. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso aqui é a evidência do novo nascimento. Eu era a imagem de Adão, caído, condenado. Minha natureza era caída. E a Escritura declara que o Espírito Santo, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, no dia em que eu me converti, no momento da minha conversão, em que eu exercitei a fé em Cristo, o Espírito de Deus me selou. E nesse momento eu fui regenerado, ou seja, eu nasci de novo. Eu não tenho mais a velha natureza, eu tenho a natureza de Cristo. Sim. Ok? E a evidência da natureza de Cristo é o fruto do Espírito. Então essa é a primeira obra, que é a transformação da minha natureza. Eu fui transformado. É a obra que o Espírito opera em mim. E o outro aspecto desta obra que Deus espera de mim é a obra que o Espírito opera através de mim. Ninguém é inútil no reino de Deus. Todos nós recebemos dons, talentos e fomos vocacionados para um propósito. E eu preciso compreender esse propósito e executar esse propósito. Então nós vamos ver lá em Romanos 12, 1 Coríntios 12, nós vamos avaliar em Efésios 4:11, os dons ministeriais, os dons espirituais, os dons de serviço, todos são úteis no reino de Deus. Ninguém nasceu para ser um crente nominal ou um crente de banco. Todos têm um propósito. Uns vão ganhar uma pessoa em toda a sua vida, outros ganharão 10.000. Não importa. Eu preciso cumprir o meu propósito. Então, eu preciso que a obra do Espírito em mim se manifeste através do novo nascimento e eu preciso que a obra do Espírito através de mim se cumpra através do exercício do meu propósito. Amém. Glória a Deus. Então, basicamente, as nossas boas obras é aquilo que Deus tem para com a nossa vida, que nós devemos fazer na obra do Senhor, seja ganhar uma alma, seja servir na igreja, seja ser um pregador, um ministro, algo do tipo. Isso é uma boa obra que você está produzindo. Exatamente. Para proclamar o evangelho, vamos dizer assim, melhor. E isso independe da função e da posição. Colocaram na nossa cabeça que na obra de Deus existem
Níveis. níveis, mas não é Não, verdade. eu também creio que não. A lâmina de barbear é afiadíssima, mas não pode cortar uma árvore. O machado é potente, forte, mas não pode aparar uma barba. Ambas as ferramentas são importantes de acordo com o propósito definido pelo seu Criador. Glória a Então não Deus. existem superiores e inferiores no reino de Deus. Não. Todos são importantes, desde que compreendamos a nossa Nossa posição. posição, nosso propósito. Um outro ponto a respeito disso é que Paulo não pregou mais do que João. João não pregou mais do que Pedro. Pedro não pregou mais do que Apolo. Uhum. Então, não existe Um maior do que o outro. Exatamente, Não. não existe isso no reino de Deus. Cada um com a sua ferramenta, Com seu propósito. no seu quadrado, Fez o que tinha com pra o seu fazer. propósito, cumprindo com eficácia aquilo que Deus Glória a estabeleceu Deus. Temos para a também sua vida. os profetas maiores e menores. Muitos confundem também esse ponto, né? Os profetas maiores eram maiores do que os menores. Não é por causa Exatamente. disso. Não fala de grau Você de... pode explicar também esse ponto para quem... Claro, a questão dos profetas maiores e menores, teologicamente falando, né? Sim. Porque isso é uma organização teológica. Sim. Isso não diz respeito à questão da estatura, um baixinho, um grandão, Sim. ou grau de importância. Todos foram Pelo igualmente contrário. inspirados pelo Espírito de Deus. Inclusive, quando falamos de inspiração bíblica, a inspiração se deu de duas formas. Ela se deu de forma plenária. Nós acreditamos que a Escritura foi plenamente inspirada, todos os livros foram igualmente inspirados, todos os autores igualmente inspirados, e Glória a verbal. Deus. Cada palavrinha foi inspirada. Então, não existem profetas mais importantes ou menos importantes. Então, essa diferenciação de maiores e menores se dá por causa do conteúdo literário. Então, por exemplo, se você for ler o livro do profeta Isaías, é um resumo de toda a Bíblia. Nós temos ali 66 capítulos. Muita coisa. Quando você vai comparar os profetas menores, o seu conteúdo literário é menor. Por isso, teologicamente, ficou organizado de forma didática dessa forma. Maiores por causa do maior conteúdo literário e menores por causa do menor conteúdo literário. Mas não diz Nada a respeito ver. a grau de importância, reitero, porque no reino de Deus não existem pessoas mais importantes do que as outras. Obviamente, Deus não tem filhos preferidos, Glória a mas Deus. existem filhos que agradam mais o coração do pai do que outros. Isso é uma verdade. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Então, pronto. Para você que tá achando que... Porque tem muita gente que, né, alguns pensam, né? Não vou dizer que são todos, mas tem algumas pessoas que pensam, eu tô na portaria, eu não sou ninguém. Eu tô na mídia, eu não sou ninguém. Eu queria estar ali pregando. Mas a sua mídia também é tão importante quanto quem tá ali pregando, entendeu? O seu auxílio na mesa de som, na portaria, enfim, todos os propósitos que você tá fazendo ali vai cooperar de alguma maneira para a obra do Senhor. Os que ministram louvor, a palavra, ensinam, eles podem testemunhar e testificar o quão importante é o trabalho da mídia, da igreja, na sonoplastia, Com certeza. ali no computador lançando as informações na tela. A obra de Deus é uma engrenagem. Paulo disse isso em 1 Coríntios 12. A igreja é composta por vários membros, e esses membros completam uns aos outros. Se os irmãos lerem com clareza e com cuidado 1 Coríntios 12, Paulo vai deixar isso de forma muito explícita, muito clara para nós. O pé não pode dizer para a mão que não tem necessidade dela. O pé pode me conduzir à porta, mas sem a mão para abri-la, qual a utilidade dos pés? Então nós precisamos uns dos outros. E esta é a maravilha do corpo de Cristo. Nós somos diferentes, e nós somos diferentes com o propósito de nos completarmos para que a obra de Deus flua. Então não existem melhores, piores, inferiores, superiores. Da porta ao que está ministrando no altar, todos são úteis e importantes para o desenvolvimento, a expansão do reino de Deus. Glória a Deus. Amém? Anotou aí? Espero bem que sim. Glória a Deus. Bom, pastor, mais uma vez, vamos voltar um pouquinho para a graça. A graça, ela é um conceito assim exclusivo do cristianismo? Olha, para ser honesto, a graça não é um conceito exclusivo do cristianismo, no sentido geral da palavra graça. Sim. Como eu disse, muitas religiões confundem o termo graça com misericórdia. Ok? Uhum. Agora, se entendermos o real sentido da expressão graça, é um termo que se aplica somente no contexto do cristianismo. Ok? Ok, sim. E para ser mais claro, cristianismo protestante. Porque nós temos outras formas de cristianismo onde a graça não é compreendida como graça. Porque o que é a graça? É um favor para quem não merece. Sim. Então, eu não preciso pagar nada, fazer nenhum tipo de sacrifício para ser salvo. Se envolve algum tipo de esforço ou sacrifício, já não é graça. Entende? Então, o sentido raso da palavra se aplica
a outras religiões, mas o sentido exato do termo graça só se aplica ao É o cristianismo cristianismo. protestante, entende? Por exemplo, nós temos o catolicismo apostólico romano como cristianismo, mas lá a salvação não é exclusivamente por meio da fé, Da fé. entende? Existem outras adições para que a pessoa seja salva. Vou dar um exemplo. O espiritismo se considera como cristão, ou seja, eles se consideram no escopo do cristianismo. Ok. Por quê? O que é cristianismo? É crer em Cristo, Crer em Cristo, sim. entende? Mas eu sou salvo pela prática de boas obras, da caridade. Então, já não envolve o aspecto de fato da graça, porque a graça anula as obras para que eu seja salvo. Entende? Eu não preciso fazer para ser. Eu sou, E vou por fazer, isso faço. faço. Exatamente. Glória a Deus. Muito bom, muito bem explicado. A graça, no contexto bíblico, aparece no Antigo Testamento? Aparece Olha aí. desde o Gênesis. Como nós entendemos, graça é um favor para quem não merece. Então, se nós formos para o Gênesis capítulo 3, que é o capítulo onde nós temos a narrativa da queda da humanidade, a Escritura declara que quando Adão pecou, Deus foi atrás de Adão. Adão, onde você está? Deus está à procura de Adão. Então, se Deus resolvesse cumprir a justiça, Adão seria imediatamente condenado ao inferno. A terra se abriria e o devoraria. Mas a Bíblia apresenta um Deus misericordioso e gracioso à procura do homem. E isso é graça. Lá no Gênesis 3, Adão, após o pecado, ele se cobriu com folhas de figueira. Deus matou um cordeiro para cobri-lo com a pele do cordeiro. Ali nós temos uma tipologia apontando para Cristo. Então nós já temos ali a graça prefigurada. Entende? Uhum. Um animal inocente morrendo para cobrir a nudez do homem. Então a graça se manifesta desde o livro do Gênesis. Em toda a Escritura nós temos a manifestação da graça de Deus. Glória a Deus. E ela é sistematizada no Novo Testamento, mas é manifestada desde o Antigo Testamento. Glória a Deus, glória a Deus. E assim, o que a Bíblia mais nos ensina sobre a graça? Olha, eu acredito que nós, nesse nosso bate-papo, nós já tratamos de assuntos muito importantes a Muito. respeito da graça, mas a Bíblia nos ensina a respeito do caráter de Deus. Quando nós olhamos para a graça, entendemos o que é graça, o conceito de graça, a manifestação da graça, nós compreendemos o caráter de Deus, compreendemos que Ele é um Deus, eu estou sendo até redundante, mas gracioso, misericordioso, bondoso e que deseja restaurar a humanidade caída. Então nós conhecemos o caráter de um Deus que é bom e que deseja livrar o homem da condenação. Então eu entendo que o aprendizado principal em relação à graça em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é revelar o caráter ou a natureza de Deus. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Agora, a gente vai entrar um pouquinho, voltar, na verdade, um pouquinho sobre a salvação. No começo o senhor já explicou, né, o que significa ser salvo pela graça. E agora uma pergunta, assim, um pouco mais, não vou dizer polêmica, mas que muitas pessoas debatem sobre isso. Sim, não, sim, não. É possível perder a salvação? Olha, é um assunto bem complexo, mas que a Bíblia nos dá resposta a respeito disso. Nós precisamos olhar por dois pontos de vista. Ok. Existe um ponto de vista natural humano Sim. e nós temos um ponto de vista divino. Eu vou começar pelo ponto de vista divino. Divino, amém. Falando a respeito do ser de Deus. Deus, ele é presciente. Presciência está ligada à onisciência. O que é onisciência? É o fato de que Deus conhece todas as coisas que estão acontecendo em todo o mundo. Mais de 7 bilhões de pessoas. Deus conhece as mentes, os corações, as intenções, motivações e tudo que está acontecendo nesse exato momento em todas as partes do mundo. Isso é onisciência. Ligado à onisciência, nós temos a presciência, que os irmãos podem encontrar lá no primeiro capítulo da primeira carta de Pedro. Pedro declara que nós somos salvos pelo Deus Pai, segundo a sua presciência. O que é a presciência? É o fato de que Deus conhece o fim das coisas muito antes do início delas. Então, antes de Deus declarar haja luz, ele conhecia o último dia da história. Isaías 64 declara
que Deus é aquele que conhece o fim das coisas muito antes do início delas. Então, de acordo com esse aspecto divino, ele conhece todo o curso da história, correto? Correto. E ao curso da história, todos os homens receberão a oportunidade de salvação. Eu até tenho um texto anotado, porque esse é um assunto que eu particularmente gosto muito e ministro bastante. Mas lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo declarou: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus deseja que todos sejam salvos. A pergunta é: todos serão? Não, Não. porque a salvação ela é uma obra de Deus, parte de Deus, Sim. mas também depende de uma ação humana. Eu preciso exercitar a fé, eu preciso dar ouvidos. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então o homem tem o seu ponto de responsabilidade em relação à salvação, que é de ouvir o evangelho, Sim. dar atenção ao evangelho. O convencimento, o trabalhar no coração é uma obra do Espírito Santo. Então, eu entendo por esse texto, de que Deus deseja que todos sejam salvos, que em algum outro momento da trajetória do homem, ele vai receber a oportunidade da salvação. A questão é, ele vai dar ouvido à pregação do evangelho? Ele vai receber o perdão? Que tem um ponto importante. Ninguém vai ser condenado ao inferno porque pecou. Vou repetir. Ninguém vai ser condenado ao inferno porque pecou. Todos nós somos pecadores. O homem é condenado ao inferno porque rejeitou o perdão. Ok. Então, a oferta de salvação... Desculpa, é engraçado isso, né? O homem foi rejeitado ao inferno porque negou o perdão. Exatamente. Negou ser perdoado. Ele foi condenado ao inferno porque negou ser perdoado. muito Ele rejeitou o interessante perdão. Deus enviou seu filho para perdoar. E quanto custa ser perdoado? Nada. Você só precisa dar ouvido à pregação, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ouça o evangelho e o Espírito Santo vai trabalhar no coração. Entende? Então, o homem é condenado porque rejeitou o perdão. Sim. Deus, sendo presciente, ele conhece aqueles que crerão, aqueles que receberão o perdão e aqueles que não crerão, aqueles que rejeitarão o perdão. Então, você concorda comigo que na mente de Deus, ele já sabe quem é que nasce e vai ser condenado, quem é que nasce e vai ser salvo? Eu já ia perguntar isso. Então, no caso, Deus já sabe. Isso é predestinação. Deus já sabe. Só que não foi Deus quem condenou. Porque tratando desse assunto da predestinação, me perguntam bastante sobre isso. Pastor Lucas, a predestinação é bíblica? O Novo Testamento está repleto de textos falando sobre predestinação. A questão é, a predestinação, ela teologicamente é dividida em duas partes. Nós temos aqueles que acreditam na predestinação, que eu chamo de fatalista. O que é a predestinação fatalista? Deus decidiu salvar uns e condenar outros. E não há nada que o homem faça para mudar. A pessoa já nasce salva e o outro já nasce condenado. Mas de acordo com a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, inclusive eu gostaria de ler, e se você quiser, você que está em casa assistindo esse podcast, eu julgo ser muito importante acompanhar o texto, mas na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 2, Pedro declarou: eleito segundo a presciência de Deus Pai. O que é eleitos? O que é eleito? O que é eleição? É predestinação. Então, eu já não acredito na predestinação fatalista, que Deus condenou uns e salvou outros, porque lemos Paulo dizendo a Timóteo que Deus deseja que todos sejam salvos. Então, a vontade de Deus, de fato, é que todos sejam salvos, mas nem todos serão. Ok? Então, isso é presciência. Deus conhece os que receberão perdão e os que não conhecem. E com base nesse conhecimento prévio de Deus, ele predestinou. Então, de fato, tem gente que nasce e vai ser condenada. Tem gente que nasce e vai ser salva. Mas isso não foi uma decisão arbitrária de Deus. Ele só conheceu o curso da história e me viu antes do meu nascimento. Se eu receberia o perdão, se eu rejeitaria o perdão. Então, com base nesse aspecto, pode ver que eu estou até demorando um pouco para explicar isso aqui, porque é um assunto complexo. Sim, é muito, muito complexo. Então, com base nesse aspecto divino, de que Deus já conhece, a salvação não pode ser perdida. Porque para Deus já é uma situação definida, resolvida. Agora, no aspecto humano, a Bíblia está repleta de textos e exemplos mostrando que eu preciso vigiar. Sim. Eu preciso tomar cuidado. Por quê? Porque Deus tem a visão panorâmica e final de todas as coisas. Eu não tenho. Entende? Então, por isso que a Bíblia alerta tanto a sermos vigilantes, a sermos perseverantes, porque o homem tem uma parcela de responsabilidade na salvação. A Bíblia declara que nós devemos ser perseverantes, nós devemos fugir da
aparência do mal. E por que eu estou citando isso? Porque levantar a mão, ir à frente e declarar com a boca, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, não é sinônimo de ser salvo. Porque a salvação não é só pelo declarar, é pelo crer. E quem é que viu se a minha fé é genuína? Entende? Muita gente vai à frente emocionada e não convencida de fato pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que eu sou contra a apelação. Eu sou a favor de apelo. Porque muita gente vai porque insistiram muito. E, na verdade, não há necessidade de insistência. É uma obra do Espírito Santo. Entende? Então, no aspecto divino, essa é uma situação resolvida. No aspecto humano, eu não conheço o amanhã. Então, eu preciso perseverar, eu preciso vigiar, eu preciso fazer aquilo que é possível para que eu não caia em tentação. Amém. Que explicação muito, muito boa, muito longa. Mas então vamos lá, assim, deixa eu só recapitular um pouquinho aqui para ver se eu entendi bem. No caso, Deus já sabe o meu fim. O que, se eu vou ser salvo ou não. Mas isso não é uma decisão arbitrária de Deus, Ele condenando não, uns e ele não salvando pode outros. mudar isso. Porque isso vai contra o caráter de Deus. Ele é bom, ele é gracioso, ele é misericordioso, ele deseja que todos sejam salvos. Só que o homem precisa... Ele deixa essa escolha. Exatamente, o homem precisa dar atenção ao evangelho e crer. Essa é uma responsabilidade humana. Deus conhece o curso da história e sabe quem é que vai dar atenção e crer, quem é que não vai dar atenção e não crer. Entende? É mais ou menos isso aí. Eu falo mais ou menos porque é um assunto bem complexo, bem profundo. Sim, sim. Existem várias bases para nos aprofundarmos nisso e gastaríamos muito tempo para tratar a respeito desse aspecto. Mas é nessa linha de raciocínio que o negócio funciona. Eu ia perguntar se a salvação era para todos ou só para alguns, mas eu sei que já é para todos, mas agora tem que ser escolha sua, no caso nossa. Temos que escolher ser salvo. Exatamente. Reitero, Deus deseja que todos sejam salvos. Amém. Agora eu preciso receber o perdão. Obviamente, estava até conversando com o pastor Joaldo que é espiritual, né? Totalmente espiritual. A pessoa quer, mas ela não tem forças. Então, essa questão da salvação, de exercitar a fé, de levantar a mão, de confessar, é uma questão espiritual. Por isso que nós não podemos desistir de ninguém. Continuar orando e falando a respeito do evangelho, e quando alguém se converte, a segurar na mão dessa pessoa, não deixá-la só, estar acompanhando. Isso é discipulado, é estar andando lado a lado até que a pessoa ela tenha consistência espiritual, né? Ela esteja fortalecida, exatamente, consolidada espiritualmente. Amém. Glória a Deus, pastor. Ótimo, maravilhoso. Pastor, uma pergunta assim um pouco mais leve, né? Vamos dizer assim. O medo do inferno é um motivo válido para buscar a salvação? Ou... Olha, eu não posso anular esse motivo, porque Sim. eu conheço algumas pessoas que se converteram através de situações desastrosas e, por causa do medo, foram a Cristo, e isso resultou em salvação, genuinamente em salvação. Mas, biblicamente falando, isso não é uma regra. Uhum. Entende? Porque o verdadeiro amor, diz a Escritura, lança fora o medo. Então, eu não posso pregar o evangelho apresentando um Deus que condena, porque, na verdade, Deus não condena, como nós aprendemos. É um homem quem rejeita o perdão, entende? Eu não posso pregar o evangelho, olha, Deus vai te mandar para o inferno se você não crer. Não, eu preciso apresentar o Deus amoroso. Olha, ele te amou. Apesar da sua situação, do jeito que você está, ele te ama. Porque quem vem pelo medo, quem vem pelo temor, tem dificuldade de permanecer. Entende? Mas quem vem porque conheceu o caráter de Deus, que é gracioso, que é bondoso, que é amoroso, essa pessoa permanece, essa pessoa frutifica, porque ela se torna grata. Ela não está aqui por medo ou pressão. Até porque é bem difícil. Acontece. Como eu disse, eu conheço pessoas que vieram por medo. Sim. Mas depois conheceram o amor de Deus. Mas é bem difícil que uma pessoa resista quando ela vem por causa do medo. Muito bom, interessante. E eu, assim, uma pergunta, eu consigo ter a certeza da minha salvação? Eu tô nos caminhos de Deus e tudo, e eu posso dizer assim, olha, eu sou salvo, eu tenho certeza que sou salvo. Sim. Sim. Romanos 8,16, o apóstolo Paulo declarou que o Espírito de Deus que habita em nós
Se os irmãos lerem Efésios 1:13, está escrito que no dia em que você creu na mensagem do Evangelho, você foi selado com o Espírito Santo. Ele passou a habitar dentro de você. E esse mesmo Espírito que habita dentro do salvo, de acordo com Romanos 8,16, ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Entende? Então, existe uma testificação no nosso interior a respeito da nossa salvação. Ou quando alguém diz assim, eu não tenho certeza da minha salvação, eu fico preocupado. Porque a pessoa que é salva, genuinamente salva, ela tem o Espírito Santo que habita dentro dela. E esse Espírito testifica no espírito dessa pessoa que ela é filha de Deus. Existe a alegria da salvação. É algo que eu não posso explicar por você, entende? Mas é algo que o salvo, ele tem uma convicção. Eu costumo dizer que é um testemunho interior. É como a voz de Deus. Muitos irmãos têm uma ideia um pouco fora da realidade do que é a voz de Deus. Quando um pregador, um pastor diz assim, Deus falou comigo, a pessoa entende. Mas você ouviu a voz de Deus? Não, nós não ouvimos a voz de Deus audivelmente. Deus falou no nosso espírito. É um testemunho interior. Quantas vezes, passando por aquele mesmo caminho todos os dias, eu senti algo no meu espírito, no meu coração. Hoje passe por outra região, por outro local, dê um abraço em fulano, impõe as mãos sobre o irmão tal, ore por ele. Eu não escutei uma voz. Eu senti um testificar no meu espírito, um testemunho interior. Então, a certeza da salvação se dá da mesma maneira. Você sente uma alegria. Há um testemunho interior operado pelo Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Muito bom. E assim, pastor, já chegando pro fim, o senhor conseguiria dar uma pequena explicação para quem talvez nunca teve contato com o evangelho ou para quem não tem tanto conhecimento em relação à salvação? Como explicar de uma maneira simples o que é a salvação, vamos dizer assim? Eu sei que o senhor explicou um pouquinho no começo, mas talvez foi um pouco muito teológico, vamos dizer Aham. assim. Mas para quem nunca teve um contato com o cristianismo, ou com uma igreja, ou com a salvação, como ela poderia entender de uma forma mais clara? Olha, o próprio termo salvação já nos traz a ideia de que Deus nos livrou de algo. Ele nos livrou da condenação. Sendo aqui muito claro e objetivo. Deus trabalha por meio de representantes. Adão era o nosso primeiro representante. Sim. Quando Adão pecou, a Escritura deixa muito claro que toda a humanidade pecou com Adão. Então, todos nós nascemos condenados. Condenados. No mundo espiritual não existe muro ou meio termo. Ok. Todos nascemos condenados. E o que é a salvação? É Deus graciosamente, olha o favor imerecido, Outra te vez. oferecendo livramento do seu destino que já está definido. Todo homem já nasce com destino definido. A condenação eterna, o inferno. Então, o que é a salvação? É Deus te oferecendo o livramento da condenação. E como esse livramento se concretizou? Ele enviou o seu filho, o nosso último representante. Adão nos representava, pecou. Quando ele pecou, todos nós pecamos com Adão e já nascemos condenados. Jesus veio como nosso último representante. Quando ele venceu na cruz, morrendo no meu lugar, no seu lugar, para pagar a nossa dívida, e quando nós reconhecemos que ele pagou a nossa dívida, que ele pagou o nosso pecado, e nós cremos na sua obra consumada na cruz, nós somos livres da condenação. Na verdade, é como se nós fôssemos transportados de Adão para Para Cristo. Cristo. Lembra do que eu disse que nós somos membros de um corpo, que é o corpo de Cristo? Sim. Outrora, nós éramos membros do corpo de Adão. Adão está condenado, estávamos condenados. Mas quando nós olhamos para Jesus, reconhecemos como Senhor e Salvador e cremos que Ele pagou a nossa dívida, nós somos transportados de Adão para Cristo. Então, nós somos livres da condenação. Então, basicamente, isso é salvação. É ser tirado do meu destino que já estava definido, que era o inferno, e ser transportado para Cristo. Agora eu sou salvo, justificado, livre da condenação. Amém. Glórias a Deus. Muito bom. Um tema bastante interessante. Chegamos aqui ao fim desse podcast abençoado. Espero que você tenha aprendido algo, guardado no seu coração, um pouco sobre a graça, um pouco sobre a salvação, porque é aquilo, a gente falou só um pouco aqui do que envolve tudo isso. Acabamos que a gente nem entrou tanto no fato da misericórdia, mas você ainda comentou um pouco. Mas amém, glória a Deus. Fique ligado para mais podcast. Pastor, por favor, peço que o senhor, antes de nós se despedirmos, que eu dê uma saudação para o nosso público, um adeus, por favor. Queridos, foi uma satisfação nós estarmos juntos, que você seja edificado por essa palavra.
E meu Instagram, Lucas Rocha Oficial, tem muito Amém. conteúdo lá no feed, nos stories, a respeito desse assunto que eu gosto bastante. E que Deus continue te dando clareza, iluminação e que você continue se desenvolvendo e crescendo para a glória de Deus. Foi uma satisfação nós estarmos juntos. Querido, obrigado por me receber, foi uma alegria. Amém, Pastor Luca. Obrigado eu pela sua presença aqui, por esse tema maravilhoso, conhecimento, compartilho bastante. E você também que nos assistiu até aqui, obrigado também pela sua audiência. Peço que você curta o nosso vídeo, comenta, compartilha com um amigo aí que talvez possa estar precisando escutar essa palavra, salvação, graça e tudo mais. Se inscreva também no nosso canal, clique aí no sininho de notificações, fique ligado que estamos sempre postando vídeo para sua honra e glória de Deus e a edificação do coração de cada um de vocês. Obrigado até aqui, fique até uma próxima, em nome de Jesus. Tchau.